Fechou. Não pode Então, rir, olha hein? só. Para a aula de hoje, eu fiz uma lista de exercício nova. Eu vou mostrar essa lista para vocês, só para a gente se localizar. E aqui nessa lista, nós temos vários exercícios, ó, são 14 exercícios ao todo. E vocês vão começar hoje, vamos levar essa lista para a semana. E agora eu quero trabalhar com vocês este exercício número 3 aqui, porque é um exercício em que eu vou querer validar a entrada, para garantir que o valor fornecido para o primeiro número, para o N1, seja sempre menor que o valor fornecido para o N2. Essa validação nós fazemos em algoritmos ou da estrutura repita. Agora, a gente vai ver a estrutura que mais se aproxima do repita na linguagem C. Eu digo mais se aproxima porque não tem uma equivalente, tá bom? Então, vamos parar aqui. E agora a gente vai lá para o nosso Visual G brincar. Tá aqui. Então, vamos criar um arquivo novo, tá? Vou dar um Ctrl V aqui. Esse é o nosso objetivo agora, tá? Eu não comentei na aula passada, mas se vocês quiserem colocar comentários no nosso programa, você pode colocar o //, tá? Que aí ele é comentário de uma linha só. Ele não mostrou aqui num tom mais claro, porque eu não salvei o meu programa ainda, então o meu CodeBlocks não sabe que isso daqui é um programa escrito na linguagem C. Então eu vou salvá-lo e vou colocar o nome aqui de exercício 3, lista 8. Tá? Agora que ele sabe que isso aqui é um programa da linguagem C, se eu colocar //, ele já fica num tom mais clarinho, né? Indicando que esta linha não é processada. Quando eu colocar o meu programa em funcionamento, isso aqui não quer dizer um comando, ele é ignorado. O comentário só serve para o usuário, para o programador. Então, se eu colocar //, ele tem valor de comentário de uma linha só. Se eu quiser que o meu comentário abranja mais de uma linha, eu coloco ***, indicando que começa o comentário, e aí eu posso colocar o que eu quiser, e ao término eu encerro com ***. Tá? Então, tudo que estiver entre *** e *** não é processado, é entendido apenas como informações do programador. Tá bom? Então, vou deixar aqui esse texto só para a gente se lembrar qual era o exercício. Para começar a brincadeira, precisamos do nosso include, né? Qualquer dúvida, vocês podem interromper, tá? Tá aqui o nosso include. Por enquanto, a gente só precisa do stdio, porque só precisamos dos comandos de entrada e saída. O resto é tudo base. Colocar o cabeçalho do módulo principal, que é obrigatório, né? E aí, vamos lá. Ó, o que o exercício pede? Ele pede que o usuário digite 2 valores que serão armazenados em N1 e N2. E depois, eu tenho que verificar quantos números ímpares existem entre eles. Então, vamos fazer aqui um raciocínio. Imagine que para o N1 eu tenha digitado 5, tá? E para o N2 eu tenha digitado 10. O que o meu algoritmo, o meu programa tem que gerar? Ele tem que contar quantos números ímpares existem do 5 ao 10. E detalhe, supor que N1 e N2 não entram no cálculo. Então, vamos lá. Eu tenho que olhar, então, o 5 eu desprezo, ele não vai entrar no cálculo. E o 10 também eu desprezo. Então, quais são os números que estão entre 5 e 10, sem considerar os 5 e 10? 6, 7, 8 e 9, certo? Destes números, quantos são ímpares? Eu tenho o 7 e eu tenho o 9. Então, o meu algoritmo tem que mostrar: existem 2 números ímpares no intervalo. É isso que precisa ser feito, tá bom? Para que eu consiga desempenhar essa sequência de operações, eu preciso ter certeza que o valor do N1 será menor que o valor do N2. Para ter certeza disso, a gente precisa validar a entrada do usuário, né? Porque eu não posso deixar que o usuário entre com qualquer coisa, senão a minha lógica não vai funcionar. Eu vou colocar isso aqui dentro do meu comentário como um exemplo, tá? Tudo bem? Entendido o que a gente tem que fazer?
Então, para isso, eu preciso de uma variável para guardar o N1, uma variável para guardar o N2, uma variável para contar, vou chamar de contagem, tá? Para contar quantos números ímpares existem. E eu preciso de uma variável que vai me servir na estrutura de repetição. Tá bom? Por que eu preciso de uma estrutura de repetição? Porque eu vou ter que olhar, analisar vários números. Então, eu tenho que analisar o número 6, por exemplo, tenho que analisar o número 7, o número 8, o número 9, enfim. Eu tenho sempre que partir do valor de N1 mais 1, então, por exemplo, 5 mais 1, que foi o 6, até o valor N2 menos 1, que foi o 9. Então, tudo que estiver nessa faixa precisa ser analisado para ver se é um número ímpar ou não. Tudo bem? Tranquilos? Estão entendendo minha linha de raciocínio? Sim, professor. Beleza, então vamos lá. Então, para começar a brincadeira, a gente precisa pedir as informações. Então, eu vou colocar aqui, ó. Digite o valor de N1. Aqui. Para eu ler esse valor, né? Então, vamos lá, scanf. O N1 é uma variável inteira, certo? Foi criada como int. Então, vou colocar aqui percentual i para ela. E comercial N1. Então, com isso, eu recebo o valor e guardo no endereço de memória ocupado pela variável N1. Aí, a gente faz a mesma coisa. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Professora, Oi. o N1, ele tá maiúsculo, não tem que tá minúsculo, não tem nada a ver. É importante só a sua observação, viu, Inara? Observa que eu coloquei o N1 maiúsculo aqui dentro das aspas, tá vendo? Então, tudo que está dentro da aspa, o meu programa não entende como variável de memória. Então, não dá problema, não. Daria problema se eu tivesse colocado o N1 maiúsculo aqui no scanf. Tá? Porque aqui, observa que não está dentro de aspas, né? E daí, o meu programa ia procurar o endereço da variável de memória N1 com N maiúsculo. E realmente ela não existe. Aí daria erro. Tá? Agora, se está aqui dentro das aspas, é seu livre domínio, sabe? Você pode colocar o que você quiser. Professora, Oi. também tem o caso de colocar, por exemplo, printf ou scanf com a primeira letra em maiúsculo. Sim, também não. Os comandos também precisam ser minúsculos. Por exemplo, aqui, né? Eu sofri muito um tempo atrás porque eu estava tentando achar um erro e o programa dizia que estava errado. Então é importante também essa observação. Anotem aí, puxa uma perninha aí e anota essa observação, né? Os comandos, eles são Vermelho. todos em minúsculos, ó. Tudo minúsculo, tá vendo? Onde que você pode fazer do jeito que você quiser, dentro das aspas, porque essa é uma mensagem que vai aparecer na tela. Aí pode aparecer do jeito que você quiser. Agora, quando estamos falando de comandos ou de variáveis de memória, observe que nenhum deles estão dentro de aspas. Aí tem que seguir o rigor, tá? Professora, Oi. como é que coloca o acento mesmo? A senhora ia O explicar, eu acho. acento, Ah, eu até deixei separado aqui. Primeiro, a gente vai precisar de uma biblioteca. A biblioteca Locale. Deixa eu colocar aqui uma biblioteca maior. Locale, tá? E aqui a gente tem que usar o comando set locale. Eu vou ser bem franco, eu nunca lembro essa sintaxe, mas espera aí que eu já tenho aqui num lugarzinho para mostrar para vocês. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Na hora. Aí. Já vou mostrar para vocês. Legal é que quem está assistindo aqui não está vendo nada que a professora está fazendo. Não, mas não é para ver mesmo, não. Vocês têm que ver só. Eu estou procurando Bom, mas aqui a o gente arquivo. queria ver os bisu e a giga, professora. Não, eu vou dar, peraí, eu tô procurando aqui, Carmen. Carmen. Aqui vocês estariam vendo só a bagunça no meu disco. Não acho. Travou tudo aqui, tá? Só um pouquinho.
Está destravando aqui. Qual exercício é esse mesmo, professora da lista? Esse aqui que a gente está fazendo é o exercício 3. Ok. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Aqui. Agora vocês estão vendo minha tela, né? Ou não? O que vocês veem? Estamos. Sim. Estão Tá vendo vendo meu a disco? senhora procurando as coisas no HD. Isso, exatamente. Eu estou aqui na minha pasta. Está aqui em algum canto. Ah, em algum deles tem um exemplo. Professora, para ser o ou, qual que é mesmo? É aquela barrinha em pé, sabe? O pipe. Fica do lado esquerdo do teu teclado. Se for no ABNT, é BNT2, né? Teclado ABNT2. É, tem que ver aí. Teclado que tem C cedilha. É que tem dois tipos de ABNT, tem a ABNT1 e a ABNT2, mas elas praticamente fazem a mesma coisa. Bom, Obrigada. voltando. Ó, então aqui, Nada. para a gente poder trabalhar com o acento, tá? A gente precisa usar essa biblioteca aqui, a biblioteca Locale, tá? Que ela está associado a alfabetos, tá? E aqui dentro, onde eu coloquei aqui set locale, a sintaxe é essa daqui, ó. Set locale. E aí tem esse parâmetro aqui, para ele entrar lá na biblioteca e procurar todos os padrões que estão disponíveis. E a gente quer que ele aceite, né, da língua portuguesa, que é onde tem o acento, o C cedilha e tudo mais. Tá? Então, pode até botar isso daí para vocês. Eu tenho sempre que copiar, porque eu nunca lembro qual é a ordem dos parâmetros. Tá? Esse LCAL, professora, ele é uma biblioteca que já está no DVE, não é? DVE? Da IDE. Já está no... É, Tá. DNE. Já Na tá verdade, nele. já está dentro dessa biblioteca aqui, ó. Dentro da biblioteca Locale, a gente tem esse comando aqui, set locale, e esse aqui é um parâmetro para ele vasculhar todos os alfabetos que tem à disposição. E aí, dentro deles, você vai escolher o da língua portuguesa. Entendi. Tá? Obrigado. Isso é importante. Deixa eu anotar. Então, é sempre padrãozinhos, é sempre isso daqui, tá? Mas isso é o que a gente chama de perfumaria, né? Só para deixar bonitinho. Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso raciocínio, tá? Para eu não me alongar muito e vocês trabalharem um pouco daqui a pouquinho. Então, eu pedi para o usuário digitar o N1 e eu pedi para digitar o N2. Quem garante para mim que o usuário vai digitar um valor menor dentro do N1 e um valor maior dentro do N2? Quem garante? Ninguém, né? Se nós estivéssemos trabalhando com algoritmo, o que a gente colocaria? A gente colocaria assim, ó, repita, né? Repita. Aí tinha os comandos escreva e leia, né? Aqui, deixa eu botar meu S minúsculo. Até o quê? Vejam, o objetivo dessa estrutura de repetição aqui é deixar o usuário preso, digitando valores, até ele acertar nos valores que eu espero. Então, ele tem que ficar digitando até eu ter certeza de que o valor do N1 é menor que o valor do N2. Certo? Isso é o que a gente fazia. Lembram disso? Sim. Muito bem. Agora, em C, a gente não tem um comando repita. Tá? Por exemplo, quando a gente estava trabalhando com a estrutura enquanto, havia um equivalente que era o while. Então, a gente só tinha que tirar a palavra enquanto que estava em português, colocar o seu correspondente em inglês, while, a condição funcionava do mesmo jeito, abria e fechava a chave, estava tranquilinho, né? Agora, em C, a gente tem um comando similar, mas não é igual, que é o seguinte, é o comando, deixa eu colocar aqui com barra, é o comando do. O que significa o verbo
To do. O que significa do em inglês? Fazer. Faça, na verdade, porque não tem o to na frente, né? Então, aqui eu estou dando uma ordem. Faça. Tá? É um imperativo. Faça o quê? Faça tudo isso, tudo aqui. Tá? Tá vendo que eu abri uma chavezinha aqui? Para indicar que começou a estrutura de repetição. Faça tudo isso. No lugar da palavra até, não é até, é while. Tá? E faltou fechar a chave. Peraí. Então, ó. Faça tudo isto enquanto. Observe que eu estou falando uma coisa um pouco diferente do que eu falava em português. Em português eu falava assim, ó, repita um monte de coisas até... Aí tinha uma condição, né? Até alguma coisa acontecer. Era isso que a gente dizia. Repita todos esses comandos até que o N1 seja menor que o N2. Aqui eu estou falando um pouquinho diferente. Aqui eu estou falando, faça tudo enquanto isto aqui estiver acontecendo. Vocês percebem que semanticamente, ou seja, o significado é um pouco diferente? Aqui no repita, a condição que eu coloco é a condição que vai fazer com que eu pare de repetir. Aqui no do while, a condição que eu coloco é a condição que vai me manter na repetição. Toda vez que eu chegar aqui e isso der verdadeiro, eu permaneço repetindo. Então, se a condição aqui é a condição para eu permanecer, o que faz eu ter que pedir para o usuário redigitar alguma coisa? Não é porque ele errou? Não faz sentido ele redigitar alguma coisa que ele já tinha acertado, não é? E o que significa ele ter errado? Não pode ser isso daqui, né? Tem que ser o contrário. O N1, o que é o contrário de menor? Maior? Maior ou igual. Esse é o contrário. Tá? Então, por isso que eu digo que o comando do while, ele é similar ao repita, mas não é igual, porque a gente expressa as coisas um pouquinho diferente. No repita, a condição aqui, quando é verdadeira, faz a repetição parar. No do while, a condição verdadeira mantém a repetição em funcionamento. É isso que eu quero professora, dizer para vocês. se você está fazendo isso para a pessoa não colocar o número 2 menor do que o número 1, no caso. Exatamente. Para eu validar a entrada e para vocês entenderem mais essa estrutura de repetição, né? Que a gente tem três. A gente tem o for, que é o equivalente ao para. A gente tem o while, que é o equivalente ao enquanto, igualzinho. E a gente tem o do while, que é parecido com o repita, mas não é igual. Tá? E essa estrutura de repetição, ela é usada naquelas situações em que o usuário tem que digitar pelo menos uma vez. Então, pelo menos uma vez ele passa por aqui, né? Porque a condição está aqui no final. Então, se eu vou testar a condição só no final, com certeza a execução passa por aqui no mínimo uma vez. Tá bom? E aqui ao fim tem um ponto e vírgula. Por quê? O ponto e vírgula encerra um comando. O do while acabou aqui. Então, aqui tem um ponto e vírgula. Silêncio. Vou apagar aqui. Tudo bem? Analisando Tudo bem, tudo. Tava Então, anotando só... o que a senhora estava falando, na real. Eu quero mostrar que existem três estruturas de repetição, só que uma não é bem idêntica ao que a gente fazia em algoritmo, né? Mas ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, enquanto o usuário digitar um valor para o N1 que seja maior ou igual a N2, significa que ele errou. Se essa condição dá verdadeiro, a execução volta para cá. Vamos salvar e vamos executar, só para ver? Vou compilar. Ó, deu erro aqui. O que foi? Aí não achou o ok? Será que tem que botar o H? Deixa eu botar aqui. Eu tinha esquecido o H aqui do bloqueio, tá? Então, vamos lá. Compilamos, vamos executar. Ele está pedindo um valor para o N1. Eu vou colocar 20. E para o N2 eu vou colocar 5. Concordo que são valores errados? Né? Porque eu quero que o N1 seja menor.
Ó, ele ficou preso lá, tem que digitar de novo. Vou errar outra vez, vou digitar 9, vou digitar 1. Errei outra vez. Então, pelo menos uma vez eu tenho que digitar, mas toda vez que eu errar, ele vai ficar me segurando, ó, 10. Agora eu vou digitar certo, 1 e 10. Daí ele vai para frente. Tranquilos? Então, essa aqui é mais uma estrutura de repetição que a gente tem à nossa disposição. Eu escolhi esse exercício 3 para fazer esta validação junto com vocês. Então, quando a execução do meu algoritmo chegar aqui na linha 20, eu tenho certeza que o valor do N1 é menor que o N2. Tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for. Deixa eu ver se eu declarei uma variável. Você deixou maior o N1. Oi? Você deixou o N1 maior que o N2. Não, quando eu chegar aqui na linha 22, o N1 vai ser menor que o N2. Veja, ó, vou voltar aqui na condição. Mas ele está escrito errado, entendeu? Ele está o N1 maior que o N2. Aqui. Isso. Não, mas aqui tá certo. Veja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando para o meu programa ficar repetindo a entrada de dados enquanto o N1 for maior que o N2. Então, enquanto isso aqui estiver acontecendo, o meu programa fica preso aqui nesse bloco, entendeu? Ele não sai daqui. Por quê? Significam valores errados. Vamos supor que o usuário digite para o N1 5 e para o N2 10, tá? Então, deixa eu colocar aqui de lado, só para a gente... N1 5 e N2 igual a 10. Imagina que seja isso aqui. O que acontece? Na hora que eu for analisar a condição, o 5, que é o valor do N1, não é maior ou igual a N2, certo? Isso aqui vai dar uma condição falsa. Quando essa condição se torna falsa, o programa entende que essa estrutura de repetição precisa terminar. E aí a execução vem para a próxima linha. Porque é justamente o que eu quero, né? Um valor para o N1 que seja menor que o valor do N2. O que está aqui é a condição de erro que me mantém presa. Quer ver? Deixa eu colocar aqui como comentário. Aqui como comentário. Vamos executar novamente para a gente rever. Só dar um espacinho aqui para ficar mais bonito. Ó. Valor para o N1. Vou colocar 20 e vou colocar 10 para o N2. São valores incorretos, porque o meu objetivo é que o N1 seja menor que todo mundo. Ó, foi errado. Se foi errado, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo. Ai. Peraí que eu quero... Deixa eu diminuir o tamanho aqui da minha tela. Peraí. 1000 para o teclado aqui para mim. Ó. O que está acontecendo? Ele vem aqui na linha 19 e pergunta, o valor do N1, quanto é que eu dei para o N1? Não foi 20? É maior ou igual a N2? N2 não foi 10? Então, 20 realmente é maior ou igual que 10. Deu verdadeiro? Deu. O programa fica preso aqui. Tanto é verdade que ele está pedindo de novo para eu digitar o valor do N1. Vou digitar novamente. O valor 40 e 30. 40 é maior ou igual a 30. Mais uma vez, essa condição foi verdadeira, porque mais uma vez eu digitei valores errados. Então, eu fico presa aqui. Agora, eu vou digitar valores corretos. Vou digitar 5 e 10. Então, veja, na hora que ele vier fazer a análise aqui, o 5, que é o valor do N1, não vai ser maior ou igual que 10, que é o valor do N2. Essa condição é falsa. Quando ela é falsa, é um indicativo de que a repetição tem que parar. E aí eu vou para a linha de baixo. Tanto é que ele vai terminar o programa. Tá? Muito bem. Tudo bem? Ficaram quietinhos? Quando vocês ficam quietinhos, dá um medo? É que estamos assimilando, sabe? O processador é um Turion 64. Assimilando tudo ainda. Tá bom. Então vamos assimilando. Então vamos lá. Vou subir um pouquinho aqui a tela para a gente voltar aqui para o nosso raciocínio, tá? Tá vendo aqui o exemplo? Esse exemplo? Eu coloquei assim, imagine que eu tenha dado o valor 5 para o N1 e o valor 10 para o N2.
Aí eu tenho que pegar todos os números que estejam entre 5 e 10, não considerando o próprio 5 e o próprio 10. Então, portanto, sobraram para mim 6, 7, 8 e 9, para eu olhar para cada um deles e ver se é um número ímpar, certo? Então, vejam, a minha análise partiu de 6. Quem é o 6? O 6 é o valor do N1 mais 1, certo? E quem é o 9? O 9 é o valor do N2 menos 1, porque nós estamos trabalhando também com números inteiros. Então, eu preciso analisar todo o intervalo que vai de N1 mais 1 até o N2 menos 1. Ô, professora, Oi. o Vinícius fez uma pergunta no chat. Peraí, já vou abrir aqui meu chat. Um minutinho. Chat. Claro, o Vinícius está perguntando se não poderia adicionar uma mensagem de erro quando o usuário errasse. Sem sombra de dúvida, vamos fazer isso aqui. Para eu poder colocar uma mensagem de erro, eu tenho que colocar aqui dentro do while, tá, Vinícius? E o que significa o erro, né? O erro é se o valor do N1 for maior ou igual ao valor do N2. Se isso aconteceu, você pode dar um printf para ele. Ó, o valor de N1 deve ser menor que N2. Deixa eu tirar meu chat daqui. Tá? O valor do N1, de N1 deve ser menor que o valor de N2. Ou qualquer, vou colocar um barra N aqui, vou colocar um barra N aqui no final, para minha mensagem ficar bonitinha. Tá? Vamos ver se dá certo? Deixa eu colocar aqui de novo, comentário, barra. Vamos salvar, compilar. Tudo bem? Compilou de boa. Compilou tranquilo. Ó, vamos lá. Valor para o N1, 10. Valor para o N2, 1. Incorreto. Olha lá, o valor do N1 deve ser menor que N2. Aí ele pede para digitar de novo. Olha lá, 40 e 20. Errei de novo. Ele mostra novamente a mensagem de erro. Agora eu vou colocar certo. Aí ele vai embora. Tudo bem? Então, maravilha. Então, validamos a nossa entrada. Agora, vamos voltar aqui para o meu for. Então, voltando para o nosso raciocínio, né? Eu tenho que analisar todos os números que estejam de N1 mais 1, que é o 6, até N2 menos 1, que é o 9. Aí eu tenho que olhar para cada um desses números e perguntar se ele é par ou ímpar. E a gente já viu como descobrir se o número é par ou ímpar, né? Divide por 2 e olha o resto. Certo? Então, vamos lá. Agora, como é que eu faço para percorrer todos esses números, né? Tá vendo que eu usei um for? Porque vai ser uma repetição. Esse meu for vai ser auxiliado por essa minha variável i aqui, ou qualquer outro nome que vocês tenham dado para ela. Qual é o valor inicial da minha variável i? A gente não conversou que eu tenho que partir do valor do N1 mais 1? Então, tá aqui, ó. Meu i começa com esse valor, N1 mais 1. Esta é a parte de inicialização do for, que a gente viu na aula passada. Então, o menor valor que o i vai assumir é este. Até onde o meu i pode chegar? Olha, o meu i, ele pode assumir quaisquer valores, mas ele tem que ser menor ou igual que N2 menos 1. E ele vai aumentando de 1 em 1. Aí eu vou abrir chaves aqui. Perceba? Então, com isso, voltando, vou até tirar esses espacinhos para ficar melhor. Com isso, se eu tivesse digitado esses valores aqui, ó, N1, 5 e N2, 10, qual que é o valor inicial do i? Vai ser 5 mais 1, portanto, ele começa valendo 6. Até onde ele chega? Até N2 menos 1, ou seja, 10 menos 1. Então, ele vai funcionar para qualquer intervalo que eu tenha dado. Tá certo? Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Professora, uma dúvida. Pois não. Não seria melhor tirar o igual? Porque aí, nesse caso, ele não contaria o número 2. Se você tirar o igual, você tem que fazer isso daqui, ó. Uhum, sim. Dá na mesma. É uma questão, assim, matemática. Tá? Então,
Se você achar que assim vai ficar melhor, eu quis deixar o -1 para fazer parzinho, porque eu já tinha colocado o N1 mais 1, só para ficar bem claro, né? Ah, tá, Que entendi. eu estou desprezando as extremidades. Mas em termos de execução em matemático, ficaria igualzinho. Tá? Tira o igual e tira uma unidade daqui. Ele vai chegar no mesmo lugar. Tá? Bom, muito bem. Entrando aqui no para, eu preciso saber se esse número que estará sendo representado pelo valor do i é um número par ou ímpar. Como é que a gente faz? A gente pega o valor do i, percentual 2. Lembra que a gente usou esse percentual em algoritmo? Lembra? E se lembra que a gente usou? Lembro. O que ele Lembro. faz? Guarda o resto. Guarda o resto, exatamente. Então, eu quero Uma dividir o divisão, número não por é? 2. Se De sobrar uma divisão, 0... não é, professora? Oi? De uma divisão? Isso, ele pega o resto de uma divisão. Ou seja, ele vai pegar esse número aqui, que está guardado dentro da variável i, vai dividir por 2. Só que ao invés de olhar para o quociente, ele vai olhar para o resto. E quer ver o que sobrou ali. Tá? Se o que sobrou foi 0, é porque esse número em questão, ou seja, o número i, é um número par. Se o sobrou foi 1, é porque ele é ímpar. O objetivo do meu exercício é, ó, cadê? Como resultado, calcule quantos números ímpares existem. Eu não estou nem interessado em saber quais são os números ímpares, só quero saber quantos, tá? Então, depois que eu fiz essa divisão, eu vou verificar o conteúdo do resto. Se o conteúdo do resto for igual a 1, observe, ó, que se eu quero fazer comparação, 2 sinais de igual. Se for igual a 1, é porque esse número que eu olhei agora há pouquinho é um número ímpar. Portanto, ele entra na minha contagem, certo? E eu acredito até que eu criei uma variável chamada contagem. Está aqui. O que eu faço, então? Aí eu vou fazer assim, ó. Contagem. Recebe contagem mais 1. Se quiser, pode abrir uma chave aqui e fechar aqui, tá? Se quiser. Oi. Esse resto aí, ele seria, é uma variável, não? É uma variável. Mas a gente Inclusive, eu não declarou ela declarei. lá em cima, né? Tá aqui, ó. Aqui. O compilador ia me alertar, tá? Eu tinha esquecido. Ela é inteira também. Aqui. Tranquilos? Então, ó, contagem ali. Foi o zero. Contagem tem que colocar contagem igual a 0 lá em cima, lá? Com certeza, vocês estão ficando espertinhos, hein? Então, ó, contagem está aqui à esquerda do sinal de igual, contagem está aqui à direita do sinal de igual, é uma variável acumuladora. Precisa ser inicializada. Professora, Oi. no C ele pode fazer aquela questão do contagem mais, né? Que vai dar o mesmo sentido. Pode. Ou você faz assim, ou você faz assim. Professora, eu tenho uma dúvida muito idiota, mas é algo que eu sempre esqueço de perguntar. Por que na programação todo mundo usa o i nos loops? O i de índice. Ah, entendi. Eu sempre usei o i, mas mais porque Index, né? Ah, agora entendi. Porque eu sempre aprendi dessa forma, mas eu nunca questionei. Eu também achava estranho. E aí, por conta que a gente ter começado com i, né? Justamente fazendo uma referência a index, né, que é um índice, a partir daí depois a gente usa I, J, K, L, então a gente vai do I para frente, mas é por causa de igual índice. X, né? Uhum. X, mas pode ser o nome que você quiser, mas esse I aqui é de index. Sim, e é até bom que é só uma letra, porque é algo que te ajuda na vida, em vez de ter que escrever. A vantagem da gente usar uma variável controladora aqui com uma letra só é que fica muito clara que ela serve só enquanto a repetição está funcionando também, né? Ela adquire um caráter mais específico, mais pontual. Só serve para isso daqui, para outras coisas. E até uma forma dos outros entenderem o seu próprio código. É meio que uma forma universal de todo mundo entender que o i é para isso. Isso, exatamente. Meio que um padrãozinho, tá? Muito bem, então, ó, voltando aqui na linha 26. Isso aqui, que está aqui na linha 26, significa que eu estou acrescentando uma unidade ao conteúdo que já existe dentro da variável contagem, tá bom?
Então, ou você usa assim, ou da outra forma. É a mesma coisa. O que não pode, não pode. O que não pode? O que não pode é fazer isso aqui, ó. Contagem, recebe, contagem, mais. Aí ele se perde e aí o negócio fica esquisito, tá? Isso não pode. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui como comentário e fica aqui do lado, ó, não pode. Obrigado, professora. Pois bem, e aí vocês comentaram, né, que essa variável precisa ser inicializada, obviamente, porque ela é uma variável acumuladora. Está sendo usada em uma adição, portanto, ela tem que começar com 0. Pergunta, eu poderia colocá-la aqui? Contagem, recebe 0. Agora a ala feminina, que está quietinha. Ala feminina, eu posso colocar a contagem aqui na linha 23? Eu já me perdi lá no include, lá no início. Ai, Guinara, presta atenção. É verdade, eu tô boiando. Então tá, esquece. Tá fora do for. Então vamos lá. Inara, esquece tudo o que eu falei antes. Só olha aqui para a variável contagem, tá? Ó, vendo aqui na linha 28 que ela tá recebendo mais 1. Quer dizer, cada vez que eu passar por esse for e cada vez que eu verificar que o resto é igual a 1, eu tô aumentando uma unidade nela. Então ela tem que começar com 0 em algum canto. A pergunta é, esse local aqui, a linha 23, é um local adequado para eu colocar a contagem recebendo 0? Não. Onde que seria melhor? Lá no início, eu acho. Aqui? Poderia colocar aqui? Contagem igual a 0? Sim. Então, resposta da Inara tá boa, porque o estilo de programação dela está mais acostumado com inicializar ali no comecinho, tá? Mas é indiferente. Tanto faz estar aqui ou estar aqui. O importante é que essa inicialização tenha ocorrido antes de eu entrar aqui no for. Agora, o que eu não poderia é ter feito isso daqui, ó. Aqui. Porque a cada nova vez que eu passasse pelo for, eu perdia conteúdo dela. Ela ia sendo inicializada toda vez, tá vendo? E não pode, ela é inicializada uma vez só. Então, pode ser aqui na 23, ou pode ser lá em cima onde a Inara queria também. Não tem problema nenhum. Tá? Pois bem. E a chave... Então, toda vez que for usar a contagem, daí não pode colocar já ela de primeira, assim, tem que sempre especificar que ela começa a partir do 0? É, exatamente. Ela precisa ter um valor. Porque, ó, veja, você está pegando o que ela já tem e acrescentando alguma coisa. Qual é a garantia que você tem do valor que ela tem inicialmente? Você não sabe, pode ter uma sujeira ali dentro. Então, dando 0, você adquire essa certeza que eu estou partindo de 0, entendeu? E uma outra observação, estão vendo essas chavezinhas aqui desse if? Eu já comentei em outros momentos, né? Se o if tiver apenas um comando, como foi o caso aqui na linha 29, as chaves são opcionais. Então, opcional significa que você usa só se você quiser. Se você não quiser, ele vai funcionar do mesmo jeito. Eu tiro e eu tiro. É obrigatório o uso de chaves quando houver 2 ou mais comandos, tá? Eu tenho um gosto por chave, eu encho meus programas de chave, tá? Mas aí é o estilo de programação de vocês, tá bom? E, por fim, eu quero mostrar quantos números ímpares existem entre N1 e N2. Vamos lá. Existem uma quantidade XXX de ímpares entre os números, vamos colocar aqui um acento para ver se o nosso bloqueio vai funcionar. Os números, eu quero que aqui entre o valor do N1 e aqui eu quero que entre o valor do N2. Tá certo? Agora, vírgula, e vamos colocar. O primeiro valor é a contagem, depois é o N1, depois é o N2. Certo? Vamos colocar aqui uma barra N para ficar bonito. Aqui também no começo uma barra N para ficar bonitinho. Um ponto e vírgula. E vamos colocar um system pause aqui. Ficou meio desalinhado, mas não tem problema. System
pause. E eu return 0. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos compilar. Vamos executar e vamos entrar com aqueles valores lá, 5 e 10. Ó, então, entre o 5 e o 10, obviamente, desprezamos o 5 e desprezamos o 10. Então, trabalhamos com os valores 6, 7, 8 e 9. Esses valores, 2 deles foram ímpares. Então, aqui é a minha mensagem. Existem 2, a minha mensagem está errada, né? 2 ímpares entre os números 5 e 10. Deixa eu melhorar aqui a minha mensagem. Tudo bem? Então, existem... Aqui, sobrou um ali. Tá? Então, qual foi o objetivo pedagógico deste exercício aqui? O objetivo pedagógico, deixa eu tirar esse comentário aqui, foi mostrar a estrutura de repetição que é similar ao repita, tá? Então, começa com do, abre chave, fecha a chave antes do while, tem uma condição, aqui nessa condição pode entrar e, pode entrar ou, conforme for a necessidade, tá? E termina com ponto e vírgula, tá? Então, primeiro objetivo meu era mostrar isso para vocês. Segundo objetivo, mostrar uma estrutura de repetição for, cujo valor inicial da variável i depende de uma outra variável, tá vendo? Um valor fornecido pelo usuário. E o valor final também está associado a um valor do usuário. Tá certo? Então, se o usuário fornece um intervalo muito grande, o meu for é executado muitas vezes. Se ele forma um intervalo pequenininho, o for é executado menos vezes. Então, fazendo uma referência à matemática computacional, a quantidade de repetições que o meu for executa é definida em função dos valores N1 e N2. Então, é como se eu tivesse uma função, né? A gente tem lá f de x, eu tenho uma função que tem N1 e N2 como entrada. E a resposta, o meu y, é a quantidade de execuções do for. Bacana, né? Quando a gente mistura as duas disciplinas. Vocês ficaram até emocionados agora, né? Nem um pouco, fiquei desesperada. Oi. Professora? Oi. E se fosse 5 e 6? Seriam quantos números de zero? Vamos fazer. Deixa eu anotar aqui do ladinho. Aqui, ó. N1 igual a 5, né? E o N2 Isso. igual a 6. Perfeito. O que vai acontecer? Olha, sensacional essa pergunta. Adoro, adoro. O que vai acontecer? Na hora que você vier aqui, você vai definir o valor do i, certo? Então, com esses valores, o meu i vai começar pelo valor 6, certo? Porque é 5 mais 1. Maravilha. E aí, esta condição aqui, ó, permite que eu entre no for toda vez que eu observar que ela é verdadeira. Então, a minha condição aqui está perguntando se o valor do meu i, que é 6, é menor ou é igual que N2 menos 1. N2 menos 1 vai ser 6 menos 1, que vai dar 5, certo? Então, a gente está analisando aqui, na verdade, a gente está analisando se o valor do i, que é 6, é menor ou igual ao valor de N2 menos 1, que deu 5. Enxergaram isso? Vocês enxergaram? Então, essa condição aqui, com estes valores, no fim das contas, eu estou perguntando se o valor do 6, que é o atual valor do i, é menor ou igual ao valor de N2 menos 1, que é 5. O 6 é menor ou igual a 5? O que vocês acham? Não. Não, não é. Essa condição dá falso. O meu for dá falso nisso daqui na primeira vez. Logo, o meu for nunca é executado. E faz sentido, porque entre os valores 5 e 6, se eu desprezar o 5 e desprezar o 6, não sobrou nada.
Portanto, eu não tenho nenhum número ímpar, né? Quer ver? Vou botar um comentário aqui e vamos rodar esse trem. Adoro testar. O bom da nossa área é que a gente pode testar à vontade sem matar ninguém, né? Então, vou colocar aqui, ó, 5 e 6. Nada. Olha lá. Existem 0 ímpares entre 5 e 6. Porque ele nem entrou no for. Na primeira vez, ele testa o cabeçalho ali, já deu falso, ele pula. Vai embora. Tá? Quem fez a pergunta? Eu. Eu quem? Paulo Vinícius? Isso. Ainda Professora, outra dúvida. Oi. Vamos supor se a variável contagem estivesse declarada dentro do for, daria outro erro? Aqui? Tipo isso aqui, int contagem. Assim? Não, tipo assim, na linha 24 tá contagem igual a 0. Em vez de estar na 24, estivesse na 27. Ia dar erro, quer ver? Vou colocar aqui. Por quê? Contagem igual a 0. Imagina que eu tivesse aqui, ó. Imagina que o meu N1 seja 5 e o meu N2 seja 8, tá? Um intervalo bem pequenininho. Bom, sendo isso, eu tenho que analisar todos os números que vão 6, 7 e 8, certo? Tem que olhar esses 3 números para descobrir se eles são quem é par e quem é ímpar. Ou seja, eu vou passar pelo for 3 vezes. Vocês concordam em enxergar isso? Conseguem enxergar isso? Eu vou passar pelo for quando o i estiver valendo 6. Depois eu vou passar quando ele estiver valendo 7. E depois eu vou passar quando ele estiver valendo 8. Todo mundo enxerga isso? Sim. Eu ouvi poucos sim, hein? Bom, enfim, quem cala consente, né? Então, eu vou passar pelo for 3 vezes. Quando o i estiver valendo 6, quando estiver valendo 7, e quando estiver valendo 8. Então, vamos imaginar. Eu estou passando por aqui com o meu i valendo 6, tá? A variável contagem recebe 0. Tudo bem. Eu pego o meu valor de i, que é 6, divido por 2, o resto vai dar 0. Resta igual a 1? Não. Então, não faço nada, volto para o for. Volto e agora o meu i está valendo 7. O contagem volta a valer 0. Tranquilo. O meu resto vai ser 7 dividido por 2 e o resto recebe 1. Eu venho aqui, resto é igual a 1? Verdade. Então, o meu contagem passa a valer 1. Tranquilos? Cheguei aqui no fim do for, o meu i vai para 8. Eu volto para cá. E posso entrar mais uma vez. E aí, o meu contagem, que estava valendo 1, vai voltar a valer 0. Eu saio daqui com ele zerado. Eu apago o conteúdo anterior. Querem ver a execução disso aqui? Opa. Aqui. Comentário. Professor, então eu posso deixar o contagem no meio do comando, tipo da estrutura? Não, é exatamente isso que eu estou dizendo. Se eu deixar esse contagem igual a 0 aí, ele vai apagar o cálculo que ele vai estar fazendo. Porque ele colocou um valor. Quando ele executa novamente, ele joga um 0 por cima do que ele tinha, entendeu? Então, ó, vou pegar aqui, valor 5 para o N1. Então, pode colocar no início ou antes de começar ou o comando? Exatamente. Ah, tá. Obrigada. Eu não compilei, eu acho. Peraí. Não compilei. Vamos lá. 5 e 8, né? 5 e 8. Deu 1 ímpar. 5, 6, 7, 8. Esquisito, né? Ele deu certo aqui. Ele mostrou 1, que era o que eu tinha mesmo, mas tá errado, tá? Acho que ele não compilou. Deu erro aqui na minha compilação. Não sei o que aconteceu aqui. Vou de novo. Só um pouquinho. Deixa eu ver se ele executa aqui. O que eu quero dizer é que não pode, porque ele apaga resultados anteriores, tá?
Mas... Professora, não é porque entre 5 e 8 só tem um número ímpar? Se fosse 5 e 10 não seriam 2, aí daria 1? então, mas ele só? deveria ter apagado. A minha intenção de executar isso aqui é que ele sairia com o resto valendo zero, entendeu? Com contagem valendo zero. Porque quando ele testa 6, 6 não é ímpar. Tudo bem. Quando ele testa 7, 7 é ímpar. Então, meu contagem recebe mais 1. Aí, quando ele vai para o 8, ele entra aqui novamente, né? E o 8 não é ímpar, mas antes ele passou aqui e botou um 0 em cima da contagem, tá vendo? Apagando o 1 da execução anterior. Não sei por que ele não está funcionando. Ah, tá vendo? Continua dando 1. Ele não está... Parece que não está alterando o meu executável aqui. Mas depois vocês testam aí. O importante é que eu quero que vocês entendam que ele tem que ser inicializado antes de ser usado. Tá? E antes é fora do Professora, for. Oi. a senhora comentou que tem 3 estruturas de repetição, né? Aham. Daí Sim. é o for e o if, que é o similar ao para. Não. E o do e o não? Não. O for É o quê? é similar ao para. O while, né, é similar ao enquanto. O do while, que é o que a gente viu agora, do while, é similar ao repita. Essas são estruturas de repetição, 3, né? E o if é similar ao se, que é a estrutura condicional. Ih, Tá? rapaz, tá, obrigada. Se perdeu aí? Porque o if, ele não repete, né? Um bocadinho só. Ele só executa ou não. Então, ele é uma estrutura condicional. Então, if é o se. Pois bem. Ficou meio claro? Esse último teste aqui não ficou do jeito que eu queria. Eu queria mostrar para vocês realmente que contagem ia ficar com 0, mas o CodeBlocks me sabotou aqui. Vocês testem aí depois na casa de vocês. Tá? Dúvidas mortais, cruéis? Professor, volta no início aí do programa, hein? Oi? Volta no início aí do seu programa, só para eu copiar um negócio aqui. Aqui? Ah, tá. Eu já achei meu erro aqui, eu fiz uma cagada. Tá. Esse exercício depois eu vou subir lá para o AVA também, tá? Para vocês não ficarem... A senhora pode recapitular aí rapidão que eu apaguei aqui para corrigir? Posso. Então, a de repetição, pode repetir, por favor? As estruturas de repetição são 3, né? Em algoritmo, o para é equivalente ao for em C. O enquanto é equivalente ao while. E o repita é similar ao do while. Obrigado, professor. Beleza. Então, agora, vou parar o compartilhamento da telinha. Vamos voltar lá na nossa lista para a gente escolher um. Olha, chegou mais gente para a nossa aula. Estamos com 29. Beleza. Cadê a nossa lista? Está. Muito bem. Vamos escolher um aqui bem bacana. Vamos fazer o exercício 4. Vocês, tá? Exercício 4. Vocês estão com a lista aberta aí? Se não, fica aqui na tela. Exercício 4. Eu vou dar uns 20 minutinhos para vocês fazerem, tá? Eu vou parar o compartilhamento da minha tela, por isso que eu estou perguntando se vocês estão com a lista aberta, porque daí vocês ficam à vontade para compartilhar a tela de vocês e conversarem à vontade, tá? É para fazer igual a professora Ana Cláudia? Exato, estou copiando ela na cara dura. Certinho? Posso tirar minha tela daqui? Pode. Tá. Qualquer coisa tá lá no AVA, a lista já disponível para vocês. É isso aí. Vou tirar.
Alguém vai compartilhar a tela? Eu não tenho como porque eu tô pelo celular. Pode compartilhar aí. Pede o professor deixar o exercício na tela, é melhor, eu acho. É melhor para vocês o exercício na tela? Professor, é para cada um fazer o seu ou todo mundo fazer Do junto? jeito que vocês quiserem. Podem conversar, cada um faz um. Eu acho que é melhor fazer em dupla, em trio, sei lá, ou fazer todo mundo junto, entendeu? Quero que vocês façam. Agora é a hora que. Lembra na sala de aula? Que eu dava um exercício, vocês ficavam lá fazendo, e eu dava uns pitacos de vez em quando? Então, imagine que vocês estão numa mesa com umas 4 pessoas aí. Comecem a trabalhar. Ou sozinhos, aí fica a critério de vocês. Professora, uma Oi. dúvida. Que nem no exercício fala, fulano tem 1,5 m e cresce 2 centímetros por ano, enquanto ciclano Isso. tem 1,10 m e cresce 3 centímetros por ano. Aí eu tenho que saber quantos anos é, é, é necessário para ciclano ser maior que fulano. Então, essa informação aqui de que ele cresce Isso. 2 centímetros por ano, eu posso desconsiderar? Não. Não, essa informação é importante, porque imagina, a ideia desse exercício é usar uma estrutura de repetição, né? E imagine que cada passada pela estrutura de repetição significa um ano transcorrido, entendeu? Então, você tem aí variáveis que começam com esses valores iniciais, né? 1,5 m e 1,1. E com o passar do tempo, você vai acrescentando alguns centímetros a ela, de tal maneira que, como um está crescendo mais rápido que o outro, né? Isso que eu fiquei... Vamos supor que ele cresça infinitamente, né? Tá. Vai chegar uma hora que ele vai ultrapassar, mesmo ele sendo mais baixinho agora. Tá. Vou tentar aqui. Tá. Professora, para ler char é o que? É porcentagem C? Isso, porcentagem C.
Professor, Oi? por acaso você pode mostrar como é que funciona a função et-oi? Ah, a TOI, né? Que a gente chama. Essa função, ela converte um alfanumérico, um caractere, para um valor inteiro. Mas ela só converte um caractere ou ela consegue converter uma string inteira? Não, ela converte uma string, né? Porque, tipo assim, Por quando eu exemplo. tentei usar ela, ela só me deu 0 só. Vamos ver. É porque essas funções, elas variam muito de um compilador para outro, tá? Eu vou fazer um testezinho aqui, já compartilho com você minha tela, tá? Só vou testar aqui. Obrigado. Enquanto isso, você vai pensando aí no teu exercício. Professora, suporte, pelo amor de Deus. Sim. Eu não baixei ainda, meu Deus. E qual desses aqui que é pra baixar mesmo? Lembra que a senhora falou que era pra instalar a versão 4 lá, mas... Espera só um minutinho, deixa eu compartilhar minha tela aqui que eu te mostro. Tá, beleza. Fico esperando. Eita, peraí que não é essa tela. Deixa eu colocar aqui, ó. Você vem aqui, coloca code. Tá vendo, né? Code blocks, download. Sim, senhora. Aí a gente vai... Aí a gente vem aqui, na página inicial, na codeblocks.org. Tem um monte de funções. Esse CodeBlocks, ele tá derrubando. Por exemplo, eu não consegui fazer ele funcionar ainda no meu Linux. Ele não enxerga meus compiladores. Mas, você usa o Windows, né? Aqui, ó. Nessa tela, ele funciona para o 7, para o 8, para o 10. E aqui tem essa opção, a terceira opção aqui, ó. CodeBlocks 2003 MingW. O MingW, ele é um compilador da linguagem C leve que funciona no Windows. Então, quando ele instalar o seu CodeBlocks, porque o CodeBlocks ele é essa telinha, essa carinha, tá? E por trás dos panos ele conversa com o compilador. Então, ele já instala o CodeBlocks e já instala o compilador junto. Daí funciona tudo de boa. Isso aí pro Windows 7, a senhora fala, ou 7, Windows 8 e 10? 10. Qualquer Windows. Tá? Peraí, deixa eu tirar uma foto que eu quero instalar isso aí no computador de serviço. Olha só, em vez de trabalhar, vai ficar estudando. Professora, no C, para eu colocar 1,50 m, eu não posso usar vírgula, obviamente, então tem que usar ponto? Coloca ponto. Tá. Tem que fazer um teste com set loqueio, tá? Às vezes a gente usa o set loqueio e aí ele passa a usar vírgula. Mas se não tiver com ele, é ponto. Eu consegui fazer sem ele mesmo. Então beleza. Então tá, deixa eu voltar para minha tela original. Daí é pra baixar esse 4, né, professora? Isso mesmo. Obrigada.
Rogério, Oi, professora. ó, testei aqui rapidão. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para você ver como é que é. Fiz um teste aqui bem bobinho, tá? Na verdade, você tem que ter uma variável que é do tipo char. Isso aqui, os demais que estiverem ouvindo, eu ainda não entrei em detalhes sobre como usar como usar o char, tá? Então, podem ignorar isso aqui por hora, tá? Mas, Rogério, já que você está com essa dúvida, então eu criei uma variável char, chamei t e disse que ela tem espaço para 10 símbolos, tá? Esse gets aqui é um comando de entrada próprio para ler vários caracteres de uma vez só, tá? Então, como ele lê vários caracteres de uma vez só, você só precisa colocar o nome da variável. E aí, a variável, a gente chama de ATOI, né? Na verdade, é alpha to integer. Você está convertendo alguma coisa alfanumérico, símbolos, para um int. Como parâmetro, você coloca a variável char. Isso aqui é uma função. E o resultado da função é um valor convertido para int. Tanto é convertido que aqui eu fiz um exemplo para mostrar o próprio número convertido e ele multiplicado por 2, porque se ele não fosse inteiro, eu não conseguia fazer essa operação aritmética. Daí eu compilo, tranquilo, e na hora de executar, vamos supor que eu tenho colocado 15. Olha lá, ele mostrou o valor convertido e ele multiplicado, então já pode ser usado em operação aritmética. Então, assim, bem tranquilinho, ó. A TOI, parâmetro é um conjunto de char, e você guarda o resultado no X. Tranquilo? Deixa eu testar esse. Tá. Vou testar ele aqui rapidinho, professor. Obrigado. Posso tirar a tela? Deixa eu só printar rapidão. Tá, beleza. Aí pode tirar, obrigado. Beleza. Professora, tem como mostrar novamente a parte do do e o while? Tem. Aqui, ó. Deixa eu diminuir, deixa eu arrumar minha tela, para ficar melhor para você. Do while. Posso tirar essa tela? Pode. Beleza.
E aí, pessoal, alguém conseguiu fazer aí? Professora, meu Visual Studio tá dando uma loucura aqui. Você pode, por favor, confirmar no seu que tá funcionando? Meu algoritmo. Tá. Você quer que teste o quê? Peraí, eu não entendi. Eu só quero que você teste meu algoritmo na sua máquina, porque meu Visual Studio tá. Beleza. Você tá mandando ele por onde? Lá pelo... Posso mandar pelo WhatsApp mesmo? Pode sim. Tem um outro aqui que me mandou agora, eu já tô olhando, tá? O que tá pegando. Pode mandar. Alguém começou com uma sequência de do, while e for também? Ou foi só eu com a minha loucura? Por que você está usando for? Não tem que ficar repetindo? Tem que ficar repetindo, mas você precisa do for, você tem que escolher uma estrutura, qual que você quer. Porque o do e o while já é uma estrutura de repetição. Acho que você não precisa do for. Lembra que você usa o for quando você já, como programador, sabe quantas repetições você precisa. Na verdade, o objetivo do exercício é saber quantos anos vão passar, né? Então, você não tem de antemão essa informação de quantas repetições de ano. Então, o for você descarta. Ou você usa o enquanto ou o repito. Faz sentido agora, por isso que minha cabeça não tá dando certo. E muito menos o programa. Mas tá indo bem, tá lembrando das estruturas. Na verdade, Salif, né, que mandou para mim. Uhum. Eu fiz alguma coisa errada? O teu programa ele travou no do while, por isso que ele não está te mostrando o resultado. Por quê? Você está fazendo o ciclano crescer dentro do do, você está fazendo o ano aumentar, mas você não está fazendo o fulano crescer também, né? E ele cresce. Você quer que ele cresça também? Ele precisa crescer, senão você não sai nunca. Peraí, deixa eu ver. Os dois crescem, é que um cresce um pouquinho mais que o outro. Entendeu? Verdade, porque eu achei que era só até onde o fulano alcançar. Eu tinha esquecido que ele cresce 2 centímetros por ano. Ele cresce também. Por isso que você não sai do while. Tá. Experimenta testar aí. E os demais estão tentando? Deixa eu ver, tem um outro exercício que me mandaram lá, deixa eu ver aqui. Professor, eu não vou mentir, eu tô tentando, mas... Não, vai tentando aí, vai tentando. Aqui, não tô saindo do lugar. A gente vai fazer tipo já. Isso, eu tô Tamo junto, Juliano. É nóis. É nóis, Juliano. Teve alguém, nossa, eu não sei quem mandou para mim, porque eu não tenho o nome registrado, tá? O aluninho que mandou para mim o exercício no WhatsApp, que diz que toda vez que digita o nome do ciclano, interrompe a execução. Quem que mandou? Fala o nomezinho aí. Eu, professora. Vinícius. Então, Vinícius, o que está acontecendo? Na verdade, você está querendo digitar o nome da pessoa, mas é uma informação assim que nem está sendo pedida, tá? Mas não é esse o problema. O problema é que, tá vendo o teu scanf? O teu scanf, ele converte qualquer coisa que você tenha digitado para um valor inteiro, porque suas variáveis são inteiras. Se você digita o nome da pessoa, né, por exemplo, Edilene,
Na hora que ele tenta converter Edilene para um valor inteiro, ele não consegue, porque as letras não têm equivalência, entendeu? E aí dá um erro de execução. Experimenta testar essa parte, mas já colocando as alturas. E mais um detalhe. A altura, ela tem uma partezinha inteira e uma quebrada, né? 1,80 m, 2,05 m. Então, seria legal que as alturas fossem float, tá? E não int, senão você perde a parte quebrada, tá? Professora, eu posso falar o quanto deu aqui? Não tem problema, né? Pode falar. Só pra ver se dá certo. Daria 5 anos, certo? Pra ele crescer. 5 anos? Não é mais, não? Não, tô me perguntando por que aqui deu 5 anos. Não, Porque... dá uns 40 anos, 41 anos. Nossa, 40 anos? Porque eu coloquei que seria 0,3 no caso. Na porque verdade ele é 0,03, né? São 3 centímetros. Ah, tá. Eu tava me perguntando se seria mais um 0 ou se não. Agora faz sentido. Eu tava achando estranho. Né? Bota aí, acho que vai dar uns 40, 41 anos, uma coisa assim, a última vez que eu testei. Deu 41. Era só isso mesmo. Isso aí. Quer compartilhar último... a tela? Pessoal, e os que estão tentando? Tá tranquilo? Eu cheguei no do e travei. Tá, então vamos fazer juntos. Na verdade, vou Falei abrir na variável. O motivo que eu tava lá perguntando... Parei na declaração aí. Oh, senhor. O motivo que eu tinha pedido parei no Inclide. Pra você dar uma olhada no seu, por causa que o meu Visual Studio nesses dias tá horrível. Aí eu nem fiquei olhando muito, porque eu já pensei, hoje ele de novo tá querendo me ferrar. Por isso que eu nem olhei. Isso, nossa, acontece. Acontece. O conto bloco também. Parei no Intimate, tá? Ó, então eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai fazer juntinhos, tá? Esse exercício é um exercício interessante, antes de eu abrir a tela, porque não tem entrada do usuário, né? Então, os valores já estão todos pré-definidos e ele só cospe uma mensagem aí para vocês. Fulano tem que crescer tanto tempo. Era para fazer assim? Hã? Era para fazer assim? Eu tava literalmente perguntando um monte de coisa. Não, até pode, se você quiser dar mais uma incrementada, mas o exercício não. O exercício já falou, o ciclano, o fulano tem 1,5 m e cresce 2 centímetros ao ano. O ciclano tem 1,10 m e cresce 2 centímetros. Quanto tempo vai levar para um? Para um ficar maior que o outro. Eu coloquei lá no WhatsApp para quem quer ver como que eu fiz. Isso aí. Então, Salef Salvador. Isso aí. Então, pega a solução do Salef e vamos fazer aqui uma bem devagarzinho para a gente ir entendendo bem, né, o que está acontecendo. Deixa eu pegar aqui a minha solução. Mas antes da gente olhar para a solução, é importante a gente fazer uma análise primeiro, né, entender o que está acontecendo. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então, vamos lá. A gente tem duas pessoas nessa nossa história aí, né? A gente tem uma pessoa chamada fulano e tem uma pessoa chamada ciclano. Na verdade, eu não sei se é ciclano ou é cicrano. Enfim, acho que é ciclano, né? Eu coloquei ciclano, pelo menos. Eu também, não sei. Agora me bateu a dúvida. Então, olha só. O fulano, pelo exercício, atualmente ele tem 1,5 m. Observe, unidade de medida. 1,5 m. Professora, é pra senhora estar compartilhando a tela? Não tá, né? Não tá. Obrigada, Verônica, salvando de novo. Deu quanto aí, professor, o seu? 41. O meu tá dando 17. Tem que ter cuidado com os decimais. Com a conversão também da unidade, tá? Então, vamos analisar que aí você já vê aí o que está pegando, que só está dando 17. O fulano, ele tem 1,5 m hoje. O ciclano tem 1,10 m. Cada ano que passa, o ciclano, que é o mais baixinho, cresce 3 centímetros. E o fulano cresce 2 centímetros. Então, veja que eu dei num problema 2 unidades de medida. Se a gente vai ter que converter, somar uma com a outra, a gente vai ter que depois fazer conversões, tá? E a pergunta é o seguinte, observa, o fulano ele é mais alto hoje. Só que ele está crescendo a uma taxa menor. Supondo que essas pessoas cresçam infinitamente, esse cara que está crescendo mais, uma hora vai ultrapassar.
né? Uma hora o ciclano ultrapassa o fulano. Então, a cada ano que passa, a cada ano, essa altura aqui do fulano vai ser acrescida de mais 2 centímetros. Só que observe, esse primeiro valor está em metros, então eu tenho que converter os centímetros para metro. 2 centímetros convertido para metro é pegar 2 e dividir por 100, porque o metro tem 100 centímetros, não é? Então vai dar 0,02. Então, no primeiro ano, esse cara vai para 1,52. O outro, parecido. O outro é parecido. Ele tem 1,1 e a cada ano ele cresce 3 centímetros. Então, mais 0,03. Ou seja, no primeiro ano ele vai para 1,13. Então, a cada ano que passa, a gente vai fazendo os acréscimos. Então, essa altura que chegou nesse valor, quando transcorreu um ano. No segundo ano, eu vou pegar essa altura e vou continuar acrescentando, 0,02. E essa daqui, 0,03. E assim sucessivamente, certo? Quando é que eu paro de monitorar a altura dessas duas pessoas? Quando a altura do ciclano ultrapassar o fulano. Enquanto eu olhar para esse cara aqui e perceber que a altura dele não é maior que a do fulano, eu continuo monitorando. O que significa a altura do ciclano não ser maior que a do fulano? Significa que ciclano é menor ou igual ao fulano. Enquanto isso estiver acontecendo, eu continuo mexendo nas alturas. Entenderam esse raciocínio? Trazendo esse raciocínio para a programação, eu fiz aqui uma estrutura de repetição. Ó, a contagem dos anos parte de 0, na linha 4. A altura do ciclano parte de 1,1. A altura do fulano parte de 1,5. Eu não sei quanto tempo vai levar, por isso eu usei uma estrutura de repetição while. Poderia ser o do while também, tá? Então, enquanto eu olhar para a altura do ciclano e perceber que ela ainda é menor ou igual ao fulano, eu continuo fazendo o meu monitoramento. O que é o monitoramento? É aumentar a idade do ciclano em 3 centímetros, aumentar a idade do fulano em 2 centímetros e aumentar os anos decorridos. Anos mais é a mesma coisa que anos recebendo anos mais 1, né? Estou aumentando 1. E fico nessa história. Quando essa altura não satisfizer mais essa condição, eu interrompo o while, porque é o momento de parar o monitoramento. Aí eu mostro a quantidade de anos. Tudo bem? Nossa, vendo isso parece muito simples. Na verdade, essa análise aqui, né, é que ficava... Ela diz tudo, né? Ela diz o que está acontecendo, como é que as variáveis vão sendo incrementadas e até quando, né? E o mais difícil é descobrir esta condição aqui, né? Porque a senhora fazendo é fácil, mas na hora que a gente vai pensar para fazer, a gente começa a pensar em um monte de coisa e o óbvio não vem. Às vezes, viu, Stephanie, às vezes o pensamento de vocês também está certo. Tá? Aqui foi a ideia que me ocorreu, né? Mas pode ser que vocês pensem, eu vou colocar aqui como exemplo, tá? É que com o Visual G, as questões parece que eram menor e a resolução era maior. Uhum. E esse aqui é o inverso, a resolução dele é menor, né, professora? Mas é que é tudo novo, né? Então vai ficando doido na cabeça. Mas essa resolução aqui, se eu fosse fazer no Visual G, viu? Ia ficar pequenininho também, viu? Não, sim. Mas é que eu tô montando exercícios maiores agora para vocês, né? Então, também muda. Professora. Eu. Ali no seu inteiro, anos igual a 0, pode fazer isso já? É verdade, pode. Eu já posso declarar a variável e já inicializar. Tá?
Fazer isso aqui é a mesma coisa que fazer int anos, ponto e vírgula, e na linha de baixo, anos recebe 0. Dá na mesma. Esqueci de... E ele, vamos supor, aí no float, se eu colocar ciclano igual a Pode 1.10. também. Pode? Pode. Ah, Isso sim. aqui, ó. Também pode. Então, professora, quando eu não associo o 1 igual a 0, ele dá 17 anos. Só que quando eu boto o i igual a 0, fala que só tem 1 ano só. Eu fiquei, ué. Quer compartilhar sua tela aí com seu código? Não sei como é que faz, não. Como eu compartilho? E aí, deixa eu botar. Tem um botãozinho share em algum lugar da sua tela aí. Ah, sim. Entre o chat e o record. Pode aqui. Tá exibindo? Não. Tá. Tá? Nem tá. Tá dando pra ver. Pra mim tá. Ah, não. Dá um pouquinho Agora de zoom, tô. se tiver Agora como. tô. Agora tô. Tá. Vamos lá. Aí aqui eu... Pode executar o bichinho. Não, executar. Aí ele fala que tá 1 ano, normal. Como tá declarado aqui, ó. Com o i igual a 0. Só que agora quando eu tiro esse aqui... como eu tenho que... Aí ele fala que ciclano terá altura maior em 17 anos que fulano. Bom. Aí eu buguei. Primeira coisa que foi legal de você ter falado é o que acontece quando a gente não inicializa uma variável contadora, né? Então, o programa fica instável. Agora, vamos ver o que está acontecendo a mais aqui, né? Deixa eu ver. Você tem aqui tua variável inicial e os incrementos estão aqui também. Entrou, fulano recebeu fulano, mais fulano ano. Esse mais. Olha lá, na tua linha 18. Troca o fulano por ciclano. Tá vendo? Linha 18, tá fulano igual. Pode botar ciclano aí. Caraca, agora fui ver. É o copiar e colar. Isso aí acontece... Caraca, acho que agora... Aí deu... Ah, não, calma. Deixa eu só declarar aqui agora. Bota o i igual a 0. Igual a 0. Aí 1 ano ainda. 1 ano ainda? Aqui. Esse Então, eu tinha botado enquanto ciclano menor ou igual a fulano. Bota lá. Lembra que a gente comentou? Essa aqui é a condição para você permanecer contando. Menor ou igual aí. O i++ faz a mesma coisa que o i mais 1. O i++ é igualzinho a i igual i mais 1. Ah, entendi. Então, se ele tiver, como ele estava maior que fulano, ele pararia de contar. O que ia acontecer? Quando estava ciclano maior que fulano, né? Isso. Olha lá, o seu ciclano, ele não era maior, né? Na hora que ele chega aqui, a tua condição já dava falso. E o que você está dizendo? Faça tudo isso enquanto isso é verdadeiro. Se ele chegar aqui e dá falso, ele interrompe a repetição. Por isso que sai só com 1, porque ele passou por aqui uma vez só. Entendi. O do, ele fica rodando enquanto essa condição for verdadeira. Quando ela der falso, ele interrompe e vai embora. Tá? Agora deu, né? Deu. Beleza. Obrigado, professor. Imagina. Pessoal, já são 20h58 agora, né? A gente tem um exercíciozinho de compreensão para fazer. Então, conforme eu já comentei no comecinho da aula, não estavam todos ainda. São 3 questões, 2 questões de múltipla escolha, uma questão aberta, pequenininha a resposta, 5 linhas, que é para dizer o motivo de um erro. Só, tá? Eu não sei em que ordem que elas vão aparecer aí. Eu dei 40 minutos para vocês fazerem, porque choraram, isso é pouco tempo, que dá paura, que a gente fica apavorado, então eu dei mais 10 minutinhos. Então, vai ficar aberto a partir das 21 até as 21h50. Deixei 50 minutos aberto, mas a partir do momento que você começa, o teu cronômetro é de 40 minutos. Eu não vou abrir mais hoje, hein? Então... Professora, volta a tela lá do exercício resolvido agora, hein? Não entendi. Volta a sua tela do exercício que a senhora acabou de resolver, por favor. Volto. Deixa eu compartilhar aqui. Tá vendo? Sim,
Tudo bem? Beleza, professor, obrigado. Então tá. Esse exercício eu vou subir lá para o nosso AVA, tá? Tudo fica no AVA, né? Vai estar tudo por lá. E agora, então, vocês vão ficar com o exercíciozinho de compreensão. Avisem aos colegas que se, porventura, perderam o exercício de compreensão de hoje, como é que faz para resgatar a nota? Igualzinho com a professora Ana Cláudia. Eu estou copiando tudo dela, né? Eu vou abrir amanhã um link, aí a pessoa faz um resumo da aula de hoje e manda esse resumo para mim. Só que aí vale 70% do valor, tá? Mas todos que estão aqui vão fazer hoje, né? Certo, pessoal? Professora. Oi. Será que eu posso compartilhar minha tela com a senhora só para ver aquele código lá? Vamos lá, pode compartilhar aí. Deixa eu só fazer. Pessoal, quem quiser já sair e começar o exercício de compreensão, fica à vontade, tá? Depois esse finalzinho, se vocês quiserem ver depois, só para não atrasar, tá? Mas pode compartilhar aí, Rogério. Tá bom, professora. Boa noite. Beijos, viu? Boa sorte. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. 40 minutos, né? Isso, 40 minutos. Vai lá. Boa noite. Boa noite. Tá dando para ver aí, professora? Estou vendo. Quando eu executo ele e coloco uma palavra qualquer aqui, qualquer letra, ele só me dá 0. Ele sempre me dá 0. Sim, mas você está colocando uma letra. Não, estou colocando literalmente, várias letras, tô colocando uma palavra. Então, não, como é que o Atoy funciona, né? É assim, é aquela ideia. Tudo que você digita via teclado, para ele é símbolo. Então, por exemplo, se eu digitar 30, ele não entende esse 30 como um valor inteiro, tá? Ele entende esse 30 como 2 desenhos, o desenho 3 e o desenho 0. Ele só consegue converter para inteiro se você digitar dígitos de 0 a 9. Tá? Se você colocar uma letra, ele não consegue fazer a conversão, porque a letra não tem nenhum valor numérico correspondente. Experimenta executar aí e coloca um número. Ah, não, é que eu estava lendo aqui o seu livro, daí estava escrito convertendo caracteres em valor numérico, daí eu imaginei que seria qualquer caractere, não... Talvez é uma observação que eu tenho que fazer na próxima edição. Ele converte, mas ele só consegue converter os dígitos, entendeu? Porque é muito comum, né, a gente fazer todas as entradas como caractere. Depois você vai convertendo para o que você quer. Mas o usuário, por exemplo, um CPF, né? O CPF tem 11 dígitos. Normalmente a gente pega esses dígitos como caractere e depois vai fazendo as devidas conversões para número. Mas a gente sabe que só vai vir dígitos de 0 a 9 dali. Entendeu? Mas tem como eu transformar alguma letra em número? Talvez tenha, se você conseguir converter essa letra para o caractere ASCII dela e depois converter em alguma outra coisa, entendeu? Porque internamente qualquer coisa do teclado tem um valor correspondente ASCII, né? Na tabela ASCII. Mas fora isso, não. Não tem jeito. Entendeu? Porque como é que ele sabe, né? Ah, você colocou lá a letra A, aí você quer que ela converta para número, mas para qual número, né? O máximo que você conseguiria seria converter para o código ASCII correspondente a ela. Acho que é 265, não sei, 67, não sei qual que é o código dela, não lembro. Entendeu? É porque eu tava de tarde aqui arrumando meu projeto integrador ali, né? E eu tinha que colocar um negócio em ordem alfabética. Eu pensei, pô, posso fazer um negócio para colocar em ordem alfabética para mim. Apesar de ter já no Word lá, mas eu queria tentar fazer um que eu fiz mesmo. Entendi. Mas aí fica mais complicado. Tentar converter ele para ASCII e depois eu converto esse ASCII para um número normal, tipo... Mas peraí, o teu negócio você vai receber vários valores e você quer colocá-los em ordem crescente?
Não, tipo assim, eu vou escrever, por exemplo, 3 palavras. Uhum. E eu quero colocar elas em ordem crescente, isso. Sim. Daí eu ia transformar essas letras em números e analisar os números em si. Não, você não precisa transformar, não, porque as letras, elas têm, você consegue saber se uma palavra é maior que a outra, alfabeticamente falando, tá? Tem a função strcmp, se eu não me engano, str, S de string, T de tatu, R de rato, C de casa, M de Maria, P de pato. É uma função que compara strings. Então, ela já consegue strcmp. M de Maria, P de pato. Isso. E ela consegue fazer comparações, tá? Então, dá uma olhadinha. Mas ela faz comparações só em questão de tamanho ou não, tipo em questão assim? de ordem alfabética mesmo. Do tipo, nossa, Zé é maior que uma Maria, entendeu? Aí não precisa. Eu achei que só comparava a quantidade de caracteres. Não. Ela compara ordem alfabética. Aí eu acho que talvez resolva o seu problema. Agora acho que vai facilitar um pouco a minha vida. Beleza, faz qualquer coisa, você me manda que eu vou te ajudando. Beleza, professor. Obrigado, viu? Vou Imagina. lá fazer o exercício agora. Vai lá, boa sorte. Obrigado, tchau. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, até mais. Tchau, pessoal. Vou encerrar aqui a reunião, tá? Beijos, boa sorte aí.